ela vai lá e como se fosse pega para ela, né? Como se, tipo, não, mitocôndria, fique de boa que eu vou pegar esse espécie reativo de oxigênio só para mim, e aí você fica de boa. Então, essa DJ1 ela vai fazer uma neuroproteção. Então, possui função preventiva contra a morte celular por estresse oxidativo, através de autooxidação. Então, ela se oxida, né, para evitar que a mitocôndria seja oxidada. E ela consome as espécies reativas de oxigênio. Também tem outras funções, né? Função de chaperona, mantém função mitocondrial saudável e etc. Então, na doença de Parkinson, essa DJ1 ela ou está alterada ou está reduzida, e as mitocôndrias podem estar sendo oxidadas, né? Existe um gene que é o Parkin, né? Que codifica a proteína Parkin. Ela vai estar relacionada com a formação de um sistema ubiquitina proteasoma. O que é ubiquitina proteasoma? É como se fosse um complexo que vai ter a capacidade de quebrar proteínas. Então, vai realizar proteólise. Então, a função dela é de degradar proteínas anormais e danificadas e destruir mitocôndrias defeituosas. Então, se você tem deficiência de Parkin, você tem acúmulo de proteínas anormais e neurodegeneração, né? Mas lembrar que o principal para a doença de Parkinson é o acúmulo de alfa-sinucleína, né? A alfa-sinucleína é uma proteína de membrana e de ligação com lipídios, e quando elas estão em grande quantidade, aglomeradas, elas formam chamados corpos de Levy. Os corpos de Levy são inclusões citoplasmáticas eosinofílicas. Então, essas alfa-sinucleínas vão estar presentes em sinapses e elas vão se proliferar acima do normal em pacientes com doença de Parkinson. Além disso, né, o paciente com doença de Parkinson ele vai ter as chamadas fáscias mascaradas, então ele vai ter dificuldade de se expressar, ele vai ter sintomas motores e não motores, vai ter secreção salivar excessiva, redução da capacidade de deglutir, de falar, ele vai ter, enfim, bradicinesia, né, que é a lentidão dos movimentos, etc. Outro ponto que pode ser falado é da PINK1. A PINK1 ela vai codificar uma proteína. A PINK é uma quinase, né? É uma quinase do tipo serina-treonina. Então, ela pode, quando ela é ativada, ela pode fosforilar o Parkin. E o Parkin é aquela lá que eu falei do complexo ubiquitina proteassoma, que é um complexo que destrói proteínas anormais. Então, a PINK1, quando ela fosforila o Parkin, ela faz o quê? Ela tanto ela ativa a função enzimática da Parkin e induz o recrutamento dela para a mitocôndria. Então é como se a PINK1 ela fala, ó, tu tem que trabalhar agora. Então começa a trabalhar aí pronto, fosforila a Parkin. Aí a Parkin fica bem ativada e ainda é como se fosse um sinalizador. A mitocôndria danificada, essa bem aqui, pode atacar ela. Pronto, aí a Parkin vai atacar a mitocôndria lesada. Além disso, a PIC1 pode fosforilar a própria ubiquitina, porque aí facilita a afinidade da Parkin com o complexo ubiquitina, né? Então, aumenta a qualidade da ativação enzimática da Parkin, contribui para uma ativação total, né, como eu falei. Então, o complexo PINK1-Parkin, ela faz com que as mitocôndrias danificadas sejam revestidas com cadeias fosforiladas e direcionadas para a degradação no proteasoma. Então, de parte, era isso que deveria ser mais importante. Voltando aqui a compartilhar com vocês essa parte aqui
dos slides dele, nós temos todos isso que eu já falei, né? Então, o cara vai ter bradicinesia, postura curvada, rigidez, tremor, tudo por conta dessa falta de dopamina. Alfa-sinucleína, corpos de Levy, Parkin, tudo já falei. Né? Lembrar que Parkin é recessivo, problema recessivo, esses outros são dominantes. Parkinsonismo é quando você tem como se fosse manifestações clínicas típicas de Parkinson, mas você não tem Parkinson. Então você, sei lá, utiliza um bloqueador de dopamina, né, um antidopaminérgico, aí você pode ter manifestações de bradicinesia, por exemplo, alguma coisa assim, um tremor e tal, rigidez, que uma pessoa de Parkinson teria, né? Corpos de Levy, que eu já tinha falado, a doença de Parkinson e o tratamento, né? Levodopa é um medicamento possível, agonista do receptor de dopamina. Levodopa é como se fosse a dopamina, é basicamente isso, né? Um precursor da dopamina, né? Eu fiz um análogo, então é um precursor da dopamina, pronto. Então, é um precursor da dopamina. Os agonistas do receptor de dopamina também, né? Então eles vão estimular a ação. E inibidores da monoamina oxidase, ou seja, você inibe a mal para não haver degradação de dopamina. Então, de Parkinson era isso. E aí, para finalizar, eu posso só ver com vocês meningite, que é mais ou menos rápido. Vamos sim, eu tô de boa. Cadê, meu Deus? Molhar a garganta e tudo. Já tá seco. Faz tempo. Pronto. De infecções do sistema nervoso central, você tem alguns tipos, né? Meningite, a encefalite, quando afeta o parênquima cerebral, mielite, quando afeta a medula espinhal, encefalomielite, quando afeta o encéfalo e medula espinhal. Então, né, nós temos de mais externa para mais interna, né? Osso, dura mater, aracnoide mater, pia mater, né, tem o espaço subaracnóico, a pia mater, etc. Né, e a real parte de massa encefálica. São 3 pontos que contribuem para você analisar a pressão intracraniana. A pressão intracraniana é formada por 3 componentes: vascularização, então vasos sanguíneos, a massa encefálica e também, obviamente, o líquido cefalorraquidiano. Então, são esses 3 pontos que você vai analisar. E aí, é bom saber que condições com isquemia, ou seja, baixos níveis de CO2, ou uma pressão de CO2 alta, ele vai estimular o que? Uma vasodilatação compensatória. Então, tem até relação isso aí com a questão lá do AVC, quando você tem a chamada penumbra, penumbra isquêmica. Então, na penumbra isquêmica, o que você teve morte ali naquela região, que é uma região de necrose no AVC, nas regiões vizinhas, próximas, você tem uma chance de sobrevivência, de pelo menos uma parte sobreviver. E aí o que os vasos cerebrais vão fazer? Eles vão contrair e vão dilatar. O único local, né, o único sistema em que você tem exceção é o sistema respiratório. De resto, esses vasos tendem a dilatar em situação de isquemia ou de CO2 elevado, para poder irrigar aquela região, ou CO2 para aquelas regiões para aquele acúmulo naquele local. Da mesma tempo, esse CO2 baixo, né, você vai ter o efeito contrário, né? Então você vai ter uma contração, né, uma cerebrais. Beleza, interessante. Então aqui o que é importante saber? A dura mater, né, você está vendo aqui essa marronzinha, ela tem a capacidade de
formar a chamada foice cerebral. Então, a tomate passa por esses hemisférios, né, direito, esquerdo, do cérebro da pessoa, e aí forma essa foice cerebral. Qual é o possível problema que se pode ter? Herniações, né? Então, se você, por acaso, você tem um aumento da pressão intracraniana, você pode gerar um deslocamento da massa encefálica. Então, aumenta a pressão intracraniana mais, aí a massa encefálica desloca. Se desloca, pode causar uma hérnia. E essa herniação, ela pode ser danosa, né? Porque você leva lesão cerebral. Beleza. Então, aqui a gente vê que a continuidade daquela foice cerebral, ela vai gerar o tentório do cerebelo, né? Então, esse problema de herniação pode ser tanto sob a foice cerebral, ou também através da incisura do tentório do cerebelo. Por isso que às vezes a gente não pode, né, separar entre herniações supratentoriais e infratentoriais. Faz como se fosse uma medida ali de parâmetro, né? Então, beleza, como eu falei, ocorre, né? Essas herniações ocorrem quando a pressão intracraniana vai no compartimento cerebral, e aí o líquido cerebral laquidiano vai fazer o quê? Ele vai procurar o lugar que tem menos pressão. Então, ele vai querer sair lá de cima e vai querer descer, né? Então, ele vem daqui, tá a pressão louca e tal. Eu vou colocar menos pressão, aí ele desce. Na hora que ele desce, ele pode causar uma herniação. Beleza, é isso. Tipo de meningite. Ela pode ser purulenta ou linfocítica. Se purulenta é bacteriana. Se for linfocítica, é viral. É, então, sabe, né, que antes de começar, né, na meningite aqui, rapidinho, a gente pode ter o quê? A gente pode ter inflamação. Então, a gente vê que está bem inflamado aqui, vermelhão, cirrose esquisita. Enfim, está muito inflamado. Isso aumenta a aderência entre as meninges, então as meninges ficam muito próximas e ficam pressionadas. E a compressão dessa pia máter contra a massa encefálica pode gerar lesão encefálica. Além de você pode também comprimir nervos cranianos, pode reduzir a drenagem do encefaliano e acumular e gerar hidrocefalia. Enfim, então é isso. A viral é a de maior incidência, a bacteriana é a de maior gravidade. Tá aí os bichos que podem causar, né? Os principais. Fator de risco, tudo que basicamente pode expor a região cerebral para algo externo, né? Então, um de médio, uma sinusite, uma neurocirurgia, uma sepse, né, sistêmica, uma imunossupressão, um trauma crânio, tudo que pode expor região encefálica. Esses males podem gerar um problema, né? Aqui nós temos a figura da fisiopatologia, né? E o que vai acontecer? Nós temos uma bactéria com sua cápsula polissacarídica, tem a parede, também tem a cápsula, né? Falei. Pronto. Ela vai ter algumas proteínas. A primeira proteína que ela vai fazer uso é a NANA. Essa NANA, ela tem função de diluir a bactéria aqui, o Streptococcus pneumoniae, está aqui na faringe. E aí ela utiliza essa nana para diluir o muco. Pronto, diluiu o muco. Conseguiu passar. Tá bem aqui agora. Utilizar da CBPA, da CHOP e da PSAA. Para fazer o quê? Para fazer a transcitose, ou seja, para fazer com que a bactéria atravesse esse epitélio e entre na circulação. Pronto. Então, diluir o muco, chega aqui no epitélio. Para atravessar o epitélio e chegar na circulação, precisa das outras, PSA, CHOP e CBPA, que tem seus receptores específicos.
E aí chegou na circulação. Ela vai conseguir degradar o ácido hialurônico, que é um componente da matriz extracelular, pela hialuronato liase, então ela degrada o ácido hialurônico. Ela pode degradar defesa do organismo, como a IgA, que é uma imunoglobulina presente em mucosas, então, por conta da IgA1 protease. E ela também, por conta da cápsula, ela ainda tem um aumento de resistência contra as nossas defesas, porque essa cápsula é como se fosse sei lá, um super escudo. Então, ela vai dificultar a fagocitose e ações do sistema complemento para destruir ela. E aí, beleza, ela utiliza de novo a PSA, a CHOP e a CBPA para passar dessas células epiteliais que separam a circulação do espaço subaracnoide. Né? Então ela atravessa a barreira hematocefálica e chega no espaço subaracnoide. Beleza, chegou no espaço subaracnoide. Aí as bactérias elas têm ciclos, né? Elas vão se multiplicando, elas vivem e depois morrem. Né? Se proliferam e tal, e depois morrem. Quando elas morrem, elas liberam componentes bacterianos. E aí o que vai acontecer? Aqui a bactéria saiu da circulação sistêmica, passou pela barreira hematocefálica, entrou no espaço aracnoide e se multiplicou. Problemas, né? Tanto ela vai causar problemas pela liberação de endotoxinas, quanto ela também vai causar problemas pela liberação de fragmentos bacterianos quando ela morrer. Então, quando elas morrem, essas bactérias liberam os fragmentos bacterianos. Esses fragmentos bacterianos, essas endotoxinas, elas vão servir para gerar uma inflamação. Então, por exemplo, vão servir como pirógenos, exógenos, vão servir como mediadores inflamatórios, né, porque eles vão aumentar a permeabilidade capilar, vão aumentar essa inflamação aqui e vai passar o quê? Mais bactérias vão passar, que são os patógenos, vão chegar, atravessar a barreira hematocefálica e alcançar o espaço subaracnoide. Neutrófilos vão chegar para poder tentar combater. A albumina vai passar. Se a albumina sair do vaso e entra na barreira hematocefálica, ela vai atrair a água para a barreira hematocefálica, para o espaço subaracnoide. E isso vai gerar um extravasamento para dentro do espaço subaracnoide. E você tem um exudato purulento, né? Purulento porque você tem restos de neutrófilos, tem restos de bactérias, etc. Essa inflamação é tão grande que pode gerar aderências meníngeas, e isso comprime massa encefálica, comprime nervos cranianos, podem levar a paralisia, e também pode, por obstrução da drenagem do líquido cefaloquidiano por conta desse edema aqui, você pode ter hidrocefalia. Todo mundo entendeu? Então, vou seguir. Na meningite bacteriana, você vai ter a pressão de abertura aumentada. Por quê, né, essa pressão de abertura aumentada? Porque você, com todo esse problema aí de aumento da pressão intracraniana, o líquido cefaloquidiano ele vai querer sair de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão, né? Esse edema cerebral que foi gerado aqui aumenta a pressão intracraniana muito. Então, o líquido cefaloquidiano ele vai querer sair e alcançar o local de menor pressão. E qual seria o local de menor pressão? Seria ali na região de medula, né? Abaixo ali do cerebelo, abaixo ali do tronco encefálico, por exemplo. Então, se você for desavisado e for fazer a retirada do líquido, né, fura a pessoa, né, faz a punção lombar, você pode fazer com que esse líquido cefaloquidiano que estava lá em cima, ele desça de maneira brutal, muito rápida, abrupta, como se fosse um avalanche, né, um tsunami mesmo, e aí isso cause o quê? Deslocamento de massa encefálica. Deslocamento de massa encefálica por na questão de aumento da pressão intracraniana pode gerar herniações. E uma herniação muito severa é herniação, por exemplo, em região de tronco encefálico, porque você pode afetar o bulbo, né? Então,
afeta ali centro da respiração, por exemplo, e aí você pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então, você tem que, enfim, né, não pode fazer isso, né, de jeito nenhum. Se o cara suspeita de uma meningite bacteriana, você não pode fazer o líquor se ele tiver com a pressão de abertura aumentada, porque você pode matar o paciente. Os leucócitos vão estar aumentados para poder, né, responder contra as bactérias, principalmente quais são os leucócitos envolvidos? Neutrófilos, por isso são os polimorfos nucleares. As proteínas vão estar aumentadas porque quando eles morrerem, quando as bactérias morrerem, eles vão deixar seus fragmentos, suas proteínas e tal. Glicose vai estar baixa, por quê? Pelo consumo, né? O consumo de glicose através de neutrófilos, dos próprios bactérias, etc. A aparência vai ser turva, né? Por conta da presença dessas células. Aí você pode ter, né, aqui uma situação de sepse, né, em que você afeta tudo, o cara vai ter essas petequias e tal, pode ter gangrena e etc. Uma situação bem grave. É muito rápido também, então tem que ser. Você não pode ficar esperando muito tempo para poder responder, né? Você tem que resolver o caso ali rápido. Meningite viral, nós temos uma situação quase que normal em tudo, então envolve principalmente macrófagos, monócitos, linfócitos. Leucócitos vão estar normais, podem até estar baixos, aparência límpida, pressão de abertura normal, proteínas normal, glicose normal. Então, é bem diferente, né? O quadro bacteriano com o quadro viral. As manifestações clínicas clássicas, né, de meningite, febre, cefaleia, rigidez na nuca, também pode ter paralisia de nervos, convulsões, náusea, vômitos em jato, dores nas costas, abdômen e membros. Os três principais são esses aqui: febre, cefaleia, rigidez na nuca. Tem os testes diagnósticos, né, sinal de desconforto lombar, quando você tenta empurrar a perna em direção rostro, não, caudal, rostral, né? Enfim, né? De baixo para cima, você empurrar aqui a perna do cara que está fletida, ele vai sentir dor nessa região, e aqui ele vai ter rigidez de nuca. Tem também o sinal de Brudzinski, que você vai fletir a região aqui para poder diminuir a pressão abdominal, ou o sinal de Kernick, que o cara vai oferecer uma resistência na hiperextensão. Punção lombar diagnóstico, já falei, você tem que ter cuidado ao realizar, porque você pode matar o paciente, né, causar uma herniação ali na região, principalmente do tronco encefálico. Aqui falando mais sobre a questão das herniações, né, que é na questão do movimento do líquido cefaloquidiano, em que ele vai procurar, se ele tiver obstruído, né, uma região de maior pressão para uma região de menor pressão. Então ele vai se deslocar aqui nesse sentido, né, de cima para baixo. E aí os tipos de herniação que ele pode causar herniação transdentorial, transdentorial é isso aqui, né? Então você está atravessando o tentório do cerebelo. Herniação tonsilar, que é a que vai atingir mais o tronco cefálico, que é o mais grave. E a herniação subfalcina, né? A subfalcina, ela atinge principalmente a artéria cerebral anterior, né? Então você pode ter afetações de fraqueza nas pernas, né? Pode ter mais de fraqueza nas pernas e tal, se você tiver uma herniação subfalcina. E a administração, ela deve ser feita com corticoide para poder reduzir a inflamação que está ali na região, né? Em que você teve edema, você teve chegada, né, de neutrófilos na região, então você tem que diminuir essa inflamação e também tratar com antibióticos, né? De início você trata com antibióticos de largo espectro para poder combater tudo que é bactéria ali, né? Você tem que atuar logo. E aí depois aí faz um exame de imagem, vê se o cara realmente tem um aumento de pressão intracraniana, né, sério. E aí, se não tiver aumentado demais, né, na tomografia, aí você pode fazer a punção lombar para poder diagnosticar qual a bactéria e atuar com um antibiótico específico. Se não, aí você tem que
enfim, resolver essa questão da pressão intracraniana, reduzir ela. Quando reduzir, você faz a punção lombar. Ah, não tenho tomografia. O que eu vou fazer? Bom, aí você usa antibiótico de largo espectro, usa corticoide, transfere para um centro, né, que tenha tomografia e que analise, né, a pressão intracraniana aumentada, faz a punção quando ela estiver normal e depois usa um antibiótico específico. Então, basicamente, que eu lembro, era isso. Pois, pessoal, eu vou parar por aqui. Ito, você não merece pão, você merece o Tocantins inteiro aí. Parabéns. Valeu, pessoal, era certo. Ei, amigo, muito obrigada, viu? Deus abençoe.